Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia e hoje nós vamos falar sobre a bitola do condutor de terra. A NBR 5410/2004, na tabela 58, fala da seção dos condutores de proteção. Basicamente, condutor de proteção é considerado também um condutor de terra. E ela valida esses condutores de proteção somente caso esses condutores de proteção forem do mesmo material de condução dos condutores de fase. O material do condutor de terra for de cobre e o material do condutor de fase também for de cobre. Ela faz essa ressalva. Fora isso, a tabela é bem clara em relação a essas seções de condutores. Para cabos de 16 mm abaixo de 16 mm, a seção do condutor de terra tem que ser a mesma. Para cabos maior que 16 mm e menor ou igual a 35, a seção do condutor de terra tem que ser igual a de 16 mm². Se a gente começar a pensar em cabos maiores, cabos de 35 ainda utilizam 16 mm². Mas cabos de 50, por exemplo, essa seção agora tem que ser a metade da seção do condutor de fase. Por exemplo, caso eu utilize um cabo de 50 mm² no condutor de fase, deverá ser utilizado um cabo de proteção de 25 mm². E assim sucessivamente. Se a gente utilizar condutor de 95 mm de fase, por exemplo, qual condutor de terra que eu vou usar? Já que se eu dividir 95 por 2 dá 47,5 e não existe uma fabricação desse condutor no mercado. Bom, se você tem um cabo condutor de fase de 95 mm² e a divisão desse condutor de fase dar 47,5, você vai usar um cabo de proteção com a seção maior do que 47,5, não menor. Ou seja, o cabo que você tem que utilizar nesse caso seria um cabo de 50 mm². A mesma coisa se dá para um condutor de 120 mm². Um condutor de fase de 120 mm², dividido por 2, daria um condutor de proteção de 60 mm². Não existe esse condutor fabricado no mercado, condutor de cobre. Logo, eu usaria um condutor de 70 mm². Essa tabela 58 é só para condutores de entrada de edificação? Não, é para todos os condutores da instalação elétrica. Por exemplo, se uma tomada tem seção de fase de 2,5 mm², a seção de proteção dela, ou seção de terra, também será de 2,5 mm², seguindo essa tabela 58. Mesma coisa para o chuveiro. Eu já vi perguntas de chuveiro assim: posso usar um cabo de fase de chuveiro de 6 mm² e o condutor de terra de 2,5? Não pode. Tem que ser seguido a tabela 58. A mesma seção do condutor de fase de 6 mm do chuveiro tem que ser usada para o condutor de proteção desse chuveiro, também de 6 mm. Só revisando essas duas perguntas. Caso você utilize um condutor em que a divisão desse condutor de fase seja com valores não fabricados, utilize sempre o cabo fabricado acima desse valor calculado. Por exemplo, 47,5 mm² para um condutor de proteção não existe, logo eu vou usar um de 50. E essa tabela 58 é uma tabela utilizada para toda a instalação elétrica. Se você tem uma tomada de 2,5 mm² de fase, use também uma de 2,5 mm² de proteção. É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês, tenha tirado algumas dúvidas. Se esse vídeo te ajudou, ou então se você tem mais alguma dúvida, deixe um comentário aqui na descrição que a gente tem um prazer em te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.